Esse é o mapa da pessoa mais desprezível que pisou nessa terra, ou uma das, porque tivemos muitas. E além de analisarmos esse mapa, nós vamos analisar também o mapa da data, do dia em que findou a Segunda Guerra Mundial. O dia do fim, ali, o dia que foi decretado o final oficial da Segunda Guerra. Começando aqui pelo mapa desse líder, do líder desse movimento, começando com aspectos aqui do eixo Nodo Norte e Nodo Sul. Aqui temos o Nodo Norte, que é o ponto de missão no signo de Câncer e na casa 9. A casa 9 é a casa das religiões, das crenças, é a casa da filosofia e das viagens longas também. Câncer é o signo da emoção, do campo emocional regido pela Lua. Esse ponto de missão, essa junção aqui no mapa dessa pessoa, sinaliza justamente que ele veio aqui para fazer totalmente o oposto do que ele fez. A missão dele era justamente unir as pessoas, era justamente trazer as pessoas para perto e nutrir essas pessoas emocionalmente, porque câncer fala sobre nutrição emocional. Essa nutrição, ela deveria ter sido feita através de ideologias saudáveis, crenças saudáveis, só que ele não conseguiu, porque era uma pessoa bem perturbada. A gente tem o Nodo Sul, que é ali que são os aspectos kármicos. O Nodo Sul representa pontos kármicos, pontos padrões ali que a pessoa traz de outras vidas e que precisam ser superados. Quando a pessoa não supera o seu nodo sul, ela acaba não indo de encontro para esse nodo norte e a coisa fica muito complicada mesmo. Nodo sul está na casa 3, no signo de Capricórnio, representando uma grande rigidez aí no âmbito da comunicação, porque a casa 3 fala de comunicação. E Capricórnio traz aí não só essa rigidez, como uma certa sistematização em relação ao campo emocional, porque temos Lua também nessa casa 3. Então esse Nodo Sul, ele é extremamente complexo. Ele precisava ser superado para que desafios emocionais internos pudessem ser, sabe, pudessem ser compreendidos e trabalhados e essa missão pudesse ser cumprida. Mas não foi assim, né, gente? Infelizmente. E muitas pessoas, muitas inocentes, pagaram por esse trabalho interno não feito. Aqui também temos Lua e Júpiter em conjunção nesse signo de Capricórnio, nessa casa 3, trazendo ali um aspecto emocional extremamente intenso e extremamente desajustado. Júpiter, ele traz ali uma expansão. Tudo que ele toca, ele expande, sabe? E isso é muito complexo, porque Júpiter não escolhe se o que ele vai expandir é bom ou é ruim. Ele expande o que ele tocar. Se você vai trabalhar aquela energia positiva de uma forma positiva ou de uma forma negativa, aí é com a sua consciência, entendeu? Aí é você que escolhe se você vai meio que equilibrar aí os polos ou não. Nós temos aqui um diálogo sutil entre essa lua e esse planeta Marte. Nós temos o que chamamos na astrologia de trígono. Esse trígono, ele não deveria existir no mapa dessa pessoa, porque essa fluidez nesse planeta Marte, na casa 7, que é a casa das parcerias, com essa conjunção com Vênus, também na casa 7, traz ali relacionamentos muito pautados não só em conflitos, como em aspectos sedutores. Mas sedutores como? No âmbito afetivo? Não. Apesar dessa pessoa ser extremamente instável emocionalmente, ele trazia ali um diálogo, uma comunicação extremamente envolvente. Ele pegava as pessoas e as envolvia emocionalmente para que elas comprassem a sua ideia e ele conseguisse materializar, para que ele conseguisse concretizar todos ali os seus planos maléficos, sabe? Marte vem trazendo impulso, vem trazendo a coragem, vem trazendo a desordem também, no sentido de relações conflituosas. O signo de touro aqui regendo esses aspectos. O signo de touro também tem uma ligação com Vênus aqui, porque Vênus está em domicílio, porque é o regente de touro. Fazendo aqui trazendo também um ponto de fluidez e potencialização para essa casa, porque é uma casa muito ativa e, como eu disse anteriormente, essa fluidez ela não deveria existir, porque se não fosse Vênus e Marte, as parcerias dele não seriam tão bem sucedidas. Talvez ele colocasse ali os pés entre as mãos, mas infelizmente ele nasceu
com essa conjunção que o ajudou nas sociedades, parcerias e relacionamentos. Nós temos também aqui um Saturno na casa 10, no signo de Leão, que traz ali uma construção lenta no sentido da vocação, porque a casa 10 é a casa da vocação, da carreira, da imagem pública. Saturno, depois que ele é entendido, porque Saturno é um planeta complicado, mas depois que ele é entendido, ele faz com que a pessoa expanda, sabe? Depois que ela entendeu Saturno, estruturou o setor, na verdade, ao qual Saturno, né, está habitando, a pessoa tende a crescer naquela área. Ela tende a criar raízes e base nessa área. Se a pessoa consegue passar por esse processo inicial mais doloroso, mais, sabe, aquela coisa que precisa ali de uma certa sistematização até que dê certo, nossa, ela conquista o mundo. E foi o que ele infelizmente conseguiu, porque todo mundo sabe historicamente que o início da jornada política desse homem não foi fácil, porque ele não foi aceito de cara. Ele foi recusado inúmeras vezes, até que foi aceito de uma forma massífica, sabe? Porque tipo, a massa abraçou ele por conta dessa sedução em relação, que tem muita relação com a comunicação e com a imagem dessa pessoa, ele acabou por envolver essas pessoas e trazer muitas pessoas para perto dele que compraram ali as ideias extremamente problemáticas, extremamente problemáticas. Aqui nós temos o Quiron, também no signo de Câncer, que está junto a esse nodo norte na casa 9. Ele tinha uma ferida voltada ali ao âmbito das crenças, do não pertencimento também, porque Câncer fala de Quiron em Câncer fala de feridas ligadas ao não pertencimento, só que ao invés dele querer seguir o ponto de missão para curar esse Quiron, ele foi no sentido contrário. Se ele escolhesse seguir o ponto de missão da forma certa, trabalhar esse nodo sul para depois chegar nesse nodo norte e começar a nutrir emocionalmente as pessoas, fazendo com que elas se sentissem pertencentes, ele ia conseguir curar a própria ferida relacionada a esse não pertencimento, relacionada também a raízes, relacionadas ali a pontos muito problemáticos da própria psique dele. Só que ele fez ali um movimento contrário, infelizmente, e muitas pessoas pagaram preços muito altos por isso. Algumas pessoas defendem a ideia de que talvez, se ele fosse aceito por galerias de arte ali quando ele tentou, né, fazer ali uma entrada ativa nessas galerias, talvez ele teria escrito uma história diferente. Eu não acredito, gente, sinceramente, porque ele precisava curar as próprias feridas, ele não queria olhar para essas feridas, ele poderia passar por galerias, ele poderia ter ali o seu ego totalmente inflado e de alguma forma ele seria levado para onde ele levou e ele ia meio que prejudicar inúmeras pessoas como ele prejudicou. Não acho que a arte teria salvo ele. A arte, ela funciona como um processo terapêutico quando a pessoa está aberta à transformação através da arte, o que não é o caso dele, o que não foi o caso dele, e infelizmente eu não acredito nisso. Agora nós vamos para o próximo passo, tá? Vou trocar aqui o desenho do mapa para a gente analisar o mapa do dia, do fim desse processo tão doloroso que foi essa guerra. No dia 8 de maio de 1945, a Segunda Guerra Mundial oficialmente chega ao fim. Inúmeras pessoas têm ali as suas vidas extremamente destruídas, traumas são gerados por gerações e gerações e, infelizmente, vão levar, assim, tipo, milênios para que isso seja curado a nível coletivo. Aqui temos aqui o mapa desse dia em específico, vamos trazer o viés aqui desse mapa para o âmbito do coletivo, tá, gente? Não foi igual do mapa anterior. Aqui nós temos, vou começar aqui com Plutão, que está em Leão, na casa 8. Esse Plutão em Leão, na casa 8, simboliza justamente a necessidade, a partir dessa data, de morte e renascimento, que essas pessoas precisavam, pessoas que foram afetadas pela guerra, pessoas que foram afetadas por essa figura. Elas tiveram o seu brilho, a sua imagem, tiveram a sua identidade, a sua vitalidade extremamente afetadas. E elas precisavam, a partir daquela data, recuperar isso, porque apesar de terem perdido isso, elas continuavam vivas. Apesar de tudo, elas ainda continuavam vivas. Plutão, pausei aqui porque chegou gente aqui em casa, mas voltando. Plutão faz um aspecto sutil
faz um diálogo sutil aqui com Marte. Esse diálogo sutil chama trígono. Plutão em trígono com Marte, trazendo aqui esse impulso inicial dessa transformação a partir de um período muito traumático. Nós temos aqui essa iniciação, esse início, esse impulso inicial voltado extremamente a feridas emocionais, nem só a feridas emocionais, mas também ao campo emocional extremamente afetado, extremamente ferido. Marte também está em domicílio, assim como Vênus do outro mapa estava. Marte está aqui no signo de Áries, que representa também esse impulso inicial. Áries e Marte, galera, eles representam o impulso do início, o eu, essa coisa da coragem, o elemento fogo, de uma forma muito ampla. É quando a pessoa tem que tomar uma decisão, em muitos contextos, né? Claro que depende muito do diálogo do mapa, mas em muitos contextos a pessoa precisa ali tirar uma força de dentro para fora para ela chegar a um objetivo, como no caso aqui desse mapa, desse viés coletivo. Aqui também nós temos um Quiron na casa 9, no signo de Virgem, trazendo uma ferida coletiva que carrega aqui um Júpiter que acaba expandindo esse sentimento de dor de uma forma muito foda. Cara, esse vídeo ele é muito difícil para mim, mas enfim, esse Júpiter ele acaba trazendo ali um viés mais expansor. E essa necessidade de reconstrução, porque Virgem fala de uma reconstrução organizada. Apesar dessa ferida estar muito ativa, ela acaba sendo ali aliviada quando esse grupo, os grupos mais afetados, eles acabam se cooperando, não só no sentido de mãos na massa, no sentido prático, trazendo a praticidade virginiana, mas como no sentido também voltado a apoio emocional, porque que mais uma vez a gente tem esse Júpiter aí trazendo essa expansão também, além além da expansão, trazendo um viés mais filosófico, mais voltado aí a questões mais profundas, porque se essas pessoas não tivessem ali uma crença muito enraizada, eu acho que elas não conseguiriam, sabe, seguir apesar de todos os traumas. E isso é muito notável aqui através dessa casa 9, tá bom? Por último, nós temos aqui Nodo Norte e Saturno em conjunção, trazendo, no signo de Câncer, inclusive, trazendo aqui um sentido de reconstrução, não reconstrução, mas no sentido de... Eu ia usar outra palavra, mas eu acabei trocando aqui. Trazendo o sentido de responsabilidade a partir também do coletivo, porque essa decisão, a decisão que foi tomada a partir do dia 8, que foi finalmente ali a finalização de um ciclo extremamente doloroso, traz o início. Aqui também temos um diálogo tenso entre esse Nodo Norte e esse Marte, mas essa conjunção aqui traz não só essa necessidade de reconstrução, como foi de Virgem, mas traz também a responsabilidade e a estrutura e o limite que vem a partir disso. Pronto, eu me perdi aqui um pouco, que eu acabei meio que misturando Virgem e Saturno, mas chegamos aqui a um objetivo concreto. Câncer, aqui regendo tanto esse Nodo Norte quanto esse Saturno, traz também esse viés mais emocional, esse sentido de missão a partir dos limites, da responsabilidade, a partir da consciência e da consciência da gravidade do que foi feito, a partir de todas as dores que foram geradas e a partir de tudo, sabe? Se Câncer estivesse em outra casa, eu acho que essas energias coletivas talvez ficassem mais complexas, porque Saturno meio que segura esse emocional ferido. Saturno traz ali um viés mais, sabe,
Tipo, vamos todo mundo segurar a mão de todo mundo e fazer da forma certa, estruturada, responsável para que essa morte e renascimento desse Plutão chegue a algum lugar concreto, porque Saturno tem essa energia muito concreta, muito responsável, sabe? E, enfim, tem outros aspectos aqui que poderia ficar aqui até amanhã falando para vocês, mas esse vídeo ficaria enorme. Eu pontuei os aspectos que eu considero importantes. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês... espero que vocês que não conhecem, né, o contexto e a profundidade do que representou essa guerra, meio que entendam o quanto isso gerou feridas e o quanto isso machuca pessoas até hoje. É claro que esses contextos de batalha, de guerra, eles existem até hoje em outras regiões, e é muito doloroso que seja dessa forma. E o que a gente pode fazer enquanto ser humano individual, nós seres humanos micros, né, que estamos aqui no micro da coisa mesmo, sem muita energia ativa, né, dessa magnitude, o que nós podemos fazer é rezar e tentar escolher de uma forma responsável os nossos governantes, pessoas que olham para lugares de uma forma mais responsável, pessoas que têm uma natureza menos combativa também, no sentido de guerras e no sentido de, sabe, deformações espirituais, mentais e emocionais. E é isso. Ai, gente, esse vídeo demorou pra sair porque, nossa, até derrubei aqui minha garrafinha de água. Ele demorou pra sair porque realmente é um tema muito sensível. Eu gravei umas 10 vezes até dar certo e agora foi. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários e até a próxima.